Eu nunca imaginei que uma humilhação pública pudesse se transformar no momento mais importante da minha vida. Eles me apontaram, me chamaram de ladrão na frente de todos os moradores do condomínio. O segurança revistou minha mochila com desdém, enquanto o síndico ameaçava chamar a polícia. Minha honra estava sendo pisoteada ali naquele chão de mármore brilhante. Até que o porteiro, o mesmo que sempre me cumprimentava com um café pela manhã, decidiu verificar as câmeras de segurança. O que ele encontrou não só limpou meu nome, como revelou uma verdade que ninguém esperava. Aquela tarde no condomínio Jardins mudou tudo para mim. Sou o Rafael, motoboy há 6 anos, e hoje vou contar como a justiça verdadeira sempre encontra seu caminho. Aqui no Grajaú, zona norte do Rio, a gente acorda cedo mesmo quando o corpo pede mais 5 minutos. Moro num quarto e sala que divide espaço com minha moto estacionada na calçada, porque garagem é luxo para poucos. Minha rotina começa às 5 horas, quando o primeiro sol ainda nem pensou em aparecer. Passo na padaria da Dona Maria para buscar o pão com manteiga e um café bem carregado, meu combustível matinal. Depois é pegar a estrada, enfrentar a Avenida Brasil e seus engarrafamentos infinitos. O condomínio Jardins fica no Meier, um dos meus pontos fixos de entrega. Sempre tem encomenda dos moradores dali, gente fina que às vezes até dá uma gorjeta. Naquele dia específico, o céu estava pesado. Daqueles tons de cinza que prometem chuva, mas só entregam um calor abafado. Lembro de ter feito minha oração matinal, como sempre faço antes de ligar a moto, um hábito que mantive desde que comecei nessa vida de entregas. Minha mãe sempre dizia que a estrada tem seus perigos, mas Deus protege quem tem fé. E eu, mesmo com todas as dificuldades, nunca perdi minha fé. O condomínio Jardins era minha terceira parada da manhã. Já havia entregado 2 pedidos de café da manhã no Andarai e um remédio de farmácia na Tijuca. Minha mochila de entregas, aquela velha companheira que já tinha mais remendos do que área original, estava com 3 pacotes para o condomínio. 2 eram daqueles lanches fitness que a galera do alto padrão adora, salada em pote com frango grelhado. E um era uma encomenda maior, um pacote retangular daqueles livros que a Dona Catarina, do 1204, sempre compra pela internet. Chegando no condomínio, notei algo diferente. O movimento na portaria era maior que o normal. Além do João, o porteiro que sempre me recebia com "Bom dia, Rafa", e às vezes com um café, estavam o síndico Almeida e mais 2 seguranças que eu não reconhecia. O síndico era daqueles tipos que andava sempre de terno, mesmo num sábado de manhã, com ar de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Eu até compreendia, administrar um condomínio daqueles não devia ser fácil. "Rafa, bom dia." O João me cumprimentou com seu sorriso habitual, mas notei uma tensão nos seus olhos. "Tem 3 entregas hoje? Pode deixar aqui na portaria que eu organizo." Enquanto eu tirava a mochila, o síndico se aproximou com passos firmes. "Espere um momento", ele disse, a voz mais grave que o normal. "Estamos com um problema sério aqui. Sumiram 3 encomendas valiosas da portaria nesta semana. Uma delas era um relógio importado que custou mais que seu salário do mês." Eu senti um frio na espinha, mas mantive a calma. "Senhor Almeida, eu só entrego o que me pedem. Sempre deixo com o João ou assino a planilha quando é necessário." Foi quando o segurança mais novo, um cara grandalhão com braços tatuados, apontou para minha mochila. "E se a gente der uma olhada aí? Vocês motoboys passam aqui o dia todo, entram e saem, ninguém fiscaliza direito." O constrangimento começou a crescer dentro de mim. Outros moradores que estavam passando pela portaria começaram a olhar. Alguns sussurrando entre si. Uma senhora que eu reconhecia do 10º andar me olhou com desconfiança, puxando a bolsa mais perto do corpo. "Pode olhar à vontade", eu disse, tentando manter a voz firme. "Não tenho nada a esconder." Enquanto o segurança vasculhava a minha mochila, eu via o João com uma expressão de desconforto, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Ele conhecia a minha honestidade. Quantas vezes eu não havia devolvido o troco que sobrava? Ou esperado pacientemente quando o cliente demorava para descer? Quantas vezes ele me virá recusar gorjeta de idosos porque sabia que eles precisavam mais do que eu?
O segurança tirou meus documentos, minha garrafa de água, minha capa de chuva amassada, os 3 pacotes de entrega e um pequeno pacote que eu nunca tinha visto antes. Era um envelope marrom, pequeno, sem etiqueta de entrega. E isso aqui? O segurança perguntou, erguendo o envelope com um sorriso triunfante. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Não sei o que é isso, não é meu. O síndico pegou o envelope e abriu. Dentro havia um cartão de memória e um bilhete. Ele leu o bilhete em voz alta. Mais um chegando. Preparem o pagamento. O silêncio que se instalou na portaria era pesado, carregado de acusações não ditas. Todos os olhos estavam em mim. O segurança que havia revistado minha mochila cruzou os braços satisfeito. O síndico olhou para mim com desprezo. Chamam a polícia. Ele ordenou ao outro segurança. Foi quando o João, quieto até então, deu um passo à frente. Senhor Almeida, antes de qualquer coisa, talvez seja melhor verificar as câmeras. O Rafael está vindo aqui há anos, nunca deu problema. E esse envelope apareceu do nada na mochila dele. O síndico hesitou por um momento, mas concordou. Enquanto nos dirigíamos à sala de monitoramento, eu sentia o peso dos olhares dos moradores me seguindo. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mais de indignação. Como podiam duvidar tão facilmente de alguém que sempre cumpriu seu trabalho com honestidade? E sabe de uma coisa? Enquanto caminhava naqueles corredores luxuosos, sentindo o mármore gelado sobre minhas botas sujas de estrada, eu me perguntei quantas vezes julgamos pessoas pela aparência, pela profissão, pela condição social. Quantas vezes condenamos alguém sem provas, apenas por preconceito? De que cidade você me escuta? Gosto de saber até onde minhas histórias chegam. Porque, no fundo, acredito que todos nós já nos sentimos injustiçados em algum momento da vida. A sala de monitoramento era pequena, com o ar abafado pelo calor dos equipamentos e pelo cheiro de poeira antiga. Telas mostravam cada canto do condomínio Jardins em ângulos diferentes, uma realidade paralela capturada em tons de cinza. O síndico Almeida ocupou a cadeira principal. Seu terno impecável parecia dissonante naquele espaço apertado. O segurança das tatuagens ficou atrás dele. Os braços cruzados, enquanto eu permanecia perto da porta, com o João ao meu lado. Eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas, mas não de nervosismo. Era a raiva, quente e justa, fervendo dentro de mim. O síndico começou a rebobinar as imagens do dia, seus dedos batendo com impaciência no teclado. Vamos ver o que essas câmeras têm a dizer, ele comentou, sem olhar para trás. As imagens aceleraram, mostrando o vai e vem da portaria naquela manhã. Eu me vi chegando, cumprimentando o João, tirando a mochila. E então, a câmera do ângulo superior mostrou algo que ninguém havia notado antes. Enquanto eu me virava para pegar uma caneta que havia caído no chão, um vulto se aproximou rapidamente da minha mochila, que estava momentaneamente apoiada no balcão. "Pare aí!" o João disse, sua voz carregada de urgência. O síndico congelou o frame. O vulto era de um homem vestindo um uniforme de entregador de uma empresa que eu não reconhecia, jaqueta azul, capacete escuro. Ele se aproximou da minha mochila com movimentos rápidos, praticados, e em questão de segundos enfiou algo dentro dela antes de se afastar e sair rapidamente pela porta de entrada. O silêncio na sala era tão espesso que eu conseguia ouvir a respiração ofegante do segurança atrás do síndico. O João olhou para mim, seus olhos dizendo tudo. Eu estava inocente. Mas o síndico, em vez de pedir desculpas, franziu a testa. Quem é esse homem? Nunca o vi antes. Continuamos assistindo. As câmeras mostraram o mesmo homem em dias anteriores circulando pela portaria em horários diferentes, sempre vestindo uniformes de diferentes empresas de entrega, sempre com o rosto parcialmente escondido pelo capacete. Ele interagia brevemente com os porteiros do turno da tarde, pegava encomendas e as levava. Mas em um dos registros da terça-feira anterior, a câmera do corredor lateral capturou ele abrindo uma das encomendas rapidamente atrás de uma coluna, tirando algo pequeno e brilhante, provavelmente o relógio desaparecido, e recolocando a caixa fechada antes de entregá-la na portaria. Ele está se passando por entregador, eu disse, minha voz soando estranha no pequeno espaço. Usa uniformes falsos, pega as encomendas e rouba parte do conteúdo antes de entregar.
O síndico não respondia, seus olhos fixos nas telas. Suas mãos, antes firmes no teclado, agora tremiam levemente. Ele continuou revirando os registros até encontrar as imagens da manhã atual, mostrando o exato momento em que o falso entregador colocou o envelope em minha mochila. Foi então que a câmera de segurança da entrada principal, em um ângulo mais aberto, capturou o rosto do homem quando ele ajustou o capacete. Era nítido, inconfundível. Era o sobrinho do síndico. O rapaz que eu havia visto algumas vezes no condomínio, sempre dirigindo um carro esportivo, sempre com roupas de marca. O mesmo que o síndico apresentava orgulhosamente aos moradores como meu sobrinho, que está se tornando sócio nos meus negócios. O ar pareceu sair completamente da sala. O segurança das tatuagens recuou um passo, seus braços descruzando lentamente. O síndico Almeida empalideceu, suas mãos agarrando as laterais da cadeira como se precisasse de apoio para não cair. Ele olhou para as telas, depois para o chão, depois para mim, e em seus olhos eu vi não apenas o constrangimento, mas o pânico. O pânico de ter sido desmascarado, de ter sua autoridade abalada, mas principalmente o pânico de descobrir que o ladrão era alguém de sua própria família. Senhor Almeida, o João começou, mas calou-se quando o síndico ergueu a mão. Ele desligou as telas abruptamente e se levantou, seu corpo antes imponente, agora parecendo menor, encolhido. Isso não pode sair daqui, ele disse, sua voz um sussurro áspero. Meu sobrinho, ele tem problemas, está em tratamento. Isso destruiria minha família. Eu olhei para ele incrédulo. Minha honra havia sido pisoteada publicamente, meu caráter questionado na frente de todos, e agora ele, preocupado com a reputação da família? A raiva que eu sentia começou a dar lugar a uma tristeza profunda. Não por mim, mas por ele, por um homem que preferia encobrir um crime a admitir um erro. O senhor estava prestes a me entregar à polícia, eu disse, mantendo minha voz calma, embora por dentro eu estivesse tremendo. Agora que descobriu a verdade, quer escondê-la? O síndico não me olhava nos olhos. Eu posso compensar você. Dinheiro, o que você quiser. Só peço que isso fique entre nós. Foi quando ouvimos vozes do lado de fora da sala. Os moradores que haviam testemunhado a humilhação pública estavam se aglomerando do lado de fora, curiosos pelo desfecho da situação. A senhora do 10º andar estava lá, seu rosto ainda carregado de desconfiança. Outros que eu não reconhecia, todos esperando para ver o que aconteceria com o motoboy ladrão. O segurança que estava conosco olhou para o síndico, esperando orientações. O João permanecia ao meu lado, solidário, sua presença me dando uma força que eu nem sabia que precisava. E naquele momento, eu percebi que estava diante de uma escolha: aceitar o silêncio e uma compensação financeira que certamente ajudaria minhas contas atrasadas, ou exigir que a verdade fosse revelada, não por vingança, mas por justiça. Minha mãe sempre dizia que a honestidade é como uma semente, plantada mesmo no solo mais árido, um dia floresce. E eu, Rafael, que carregava com orgulho minha mochila remendada e minha moto com mais de 100 mil quilômetros, sabia que nenhum valor em dinheiro valia minha integridade. Olhei para o síndico, direto em seus olhos evitativos, e disse as palavras que mudariam tudo. A verdade não pode ser negociada, senhor Almeida. Ou ela vem à tona agora, ou eu mesmo conto para todos que estão lá fora. O síndico Almeida pareceu encolher ainda mais diante das minhas palavras. Seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora era uma máscara pálida de conflito interno. Ele olhou para as telas desligadas, depois para a porta onde as vozes dos moradores sussurravam curiosas e finalmente para mim, e em seus olhos eu vi o exato momento em que sua resistência se quebrou. Não com um estrondo, mas com um suspiro quase inaudível. "Está bem", ele murmurou. Sua voz tão baixa que eu quase não ouvi. "Mas deixe-me ser eu a contar." Abrimos a porta e nos deparamos com pelo menos 15 moradores aglomerados no corredor. A senhora do 10º andar estava na frente, os braços cruzados, seu olhar ainda desconfiando de mim. Outros que eu reconhecia de vista, o jovem casal do 8º que sempre pedia comida tailandesa, o homem idoso do 5º que recebia remédios toda semana,
A mãe com 2 crianças pequenas que encomendava brinquedos com frequência. Todos eles tinham testemunhado minha humilhação pública, todos me viram sendo tratado como um criminoso. E agora, seus olhos saltavam entre o síndico, o João, o segurança e eu, tentando decifrar o desfecho daquela cena. O síndico Almeida respirou fundo e eu pude ver o esforço físico que lhe custava aquela simples ação. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele as ergueu, pedindo silêncio. Senhores moradores, ele começou, sua voz falhando por um instante antes de se firmar. Houve um grave mal-entendido aqui hoje. Ele fez uma pausa, engolindo seco. As câmeras de segurança mostraram que o Rafael, que o motoboy é completamente inocente. Um murmúrio percorreu o pequeno grupo. A senhora do 10º andar franziu a testa. E o envelope? Nós todos vimos o envelope em sua mochila? Foi então que o João, com uma coragem que eu nunca havia visto nele, deu um passo à frente. O envelope foi plantado, ele disse claramente, sua voz ecoando no corredor de mármore. As câmeras mostram claramente outra pessoa colocando o objeto na mochila do Rafael enquanto ele se distraía pegando uma caneta que caiu no chão. O síndico fechou os olhos por um breve momento, como se preparando para o golpe final. A pessoa que plantou o envelope e que tem roubado as encomendas do condomínio nas últimas semanas foi meu sobrinho, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer gritaria. Os rostos dos moradores se transformaram em uma tapeçaria de emoções conflitantes: surpresa, raiva, incredulidade. O homem idoso do 5º andar balançou a cabeça lentamente, seu rosto marcado por uma decepção profunda. A mãe, com as crianças, puxou os filhos mais perto de si, como se protegendo não de um perigo físico, mas moral. Seu sobrinho? A senhora do 10º andar repetiu, sua voz carregada de desdém. Aquele jovem que você sempre apresenta como exemplo de sucesso? E você estava prestes a mandar este motoboy para a polícia? O síndico não conseguia mais olhar para ninguém. Seus olhos estavam fixos no chão brilhante, como se buscando respostas nas veias do mármore. Eu não sabia. Quando vi as provas, eu não queria acreditar. Foi então que senti uma mudança no ambiente. Os olhares que antes me acusavam agora se voltavam para o síndico com uma mistura de reprovação e pena. O segurança das tatuagens havia se afastado discretamente, como se não quisesse ser associado àquela cena constrangedora, e o João permanecia ao meu lado, sua presença silenciosa, mas firme. O casal do 8º andar se aproximou de mim. Rafael, queremos nos desculpar, a mulher disse, seu rosto sincero. Nós julgamos precipitadamente. O homem idoso do 5º assentiu. Eu também. Você sempre foi tão correto em todas as entregas, sempre educado, sempre honesto. Eu me envergonho de ter duvidado, mesmo que por um momento. Essas palavras deveriam ter me trazido alívio, satisfação, talvez até um senso de vitória. Mas o que eu sentia era diferente, uma tristeza profunda que ia além da minha própria situação. Porque eu via naquelas pessoas, naquele condomínio luxuoso, no síndico desmoronando, um retrato de algo maior que aquela situação específica. Era sobre como nossa sociedade trata aqueles que consideram inferiores, como julgamos pela aparência, pela profissão, pela cor da pele, pela moto suja de lama. Obrigado, eu disse simplesmente, minhas palavras saindo mais suaves do que eu esperava. Mas o problema maior não é o que pensaram de mim, é o que pensamos uns dos outros sem realmente nos conhecermos. Nesse momento, o porteiro do turno da tarde chegou correndo, seu rosto pálido. Senhor Almeida, o Ricardo acabou de chegar. Está na garagem, arrumando coisas no carro. Parece que está preparando para viajar. O síndico pareceu acordar de um torpor. Seus olhos se encontraram com os meus por um instante e eu vi neles um pedido silencioso de compreensão, talvez até de perdão. Então, com uma determinação renovada, ou talvez apenas a resignação de quem não tem mais escolha, ele se virou para o segurança. Chame a polícia, diga que temos o ladrão de encomendas identificado. Enquanto o segurança fazia a ligação, o síndico se dirigiu aos moradores mais uma vez.
Assumirei total responsabilidade por isso. Apresentarei minha renúncia como síndico ainda hoje e pagarei pessoalmente por todas as encomendas roubadas. Os moradores começaram a se dispersar, alguns ainda sussurrando entre si, outros olhando para mim com expressões que misturavam vergonha e respeito. A senhora do 10º andar se aproximou mais uma vez, desta vez sem a bolsa apertada contra o corpo. Rafael, eu tenho um neto que é motoboy também, ela confessou, sua voz suave, quase um sussurro. Ele trabalha em São Paulo. Quando eu te vi sendo acusado, eu pensei nele. Pensei em como seria se fosse ele nessa situação. Seus olhos se encheram de lágrimas. Me perdoe. Aquela simples confissão tocou em algo profundo dentro de mim. Por um instante, eu não via mais uma senhora rica de condomínio, mas uma avó preocupada, uma humana como eu, com medos e arrependimentos. Não precisa pedir perdão, dona, eu respondi. Às vezes, precisamos de situações assim para lembrar que somos todos iguais, independente de onde moramos ou do que fazemos. O João colocou a mão no meu ombro. Rafa, você quer ir embora? Acho que já passou por bastante coisa por hoje. Eu olhei para minha mochila, ainda aberta no chão da sala de monitoramento, meus pertences espalhados, minha garrafa de água, meus documentos, minha capa de chuva velha, e os 3 pacotes de entrega que ainda precisavam ser entregues. Ainda tenho trabalho a fazer, João, eu disse, pegando a mochila, mas obrigado. Por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditou. Enquanto me virava para sair, o síndico Almeida se aproximou. Rafael, espere! Ele estendeu a mão e pela primeira vez eu notei que ele não usava aliança. Eu sei que dinheiro não paga o que você passou hoje, mas por favor, deixe-me pelo menos compensar você de alguma forma. Eu olhei para sua mão estendida, depois para seus olhos, e percebi que naquele homem que me humilhara publicamente, agora eu via não um inimigo, mas alguém quebrado pela própria falha de caráter. Senhor Almeida, eu disse calmamente, hoje eu recebi algo muito mais valioso que dinheiro. Recebi a confirmação de que a verdade sempre aparece, não importa o quanto tentem escondê-la. E recebi a lição de que nossa divinidade não está no que temos, mas no que somos. Deixei o condomínio Jardim sobre um céu que finalmente começava a despejar a chuva prometida. As primeiras gotas caíam pesadas sobre meu capacete, lavando a poeira da estrada. Lavando talvez um pouco da amargura que ainda tentava se instalar em meu coração. Minha próxima entrega era na Tijuca, um caminho que eu conhecia bem. E enquanto eu ligava a moto, sentindo o motor familiar rugir sobre mim, eu sabia que aquela experiência não me havia quebrado. Pelo contrário, me mostrou uma força que eu nem sabia que tinha. E sabe de uma coisa? Enquanto eu seguia pela Avenida Brasil, com a chuva começando a cair mais forte, eu pensava em quantas vezes na vida nós somos testados, não pelas grandes tragédias, mas pelos pequenos momentos de injustiça, pelas humilhações silenciosas, pelos julgamentos precipitados. E como esses momentos, quando enfrentados com integridade, podem se tornar nossas maiores vitórias. Se você já viveu algo assim, se já se sentiu julgado ou injustiçado por algo que não fez, conta para mim nos comentários. Gosto de ler cada história, porque no fundo acredito que compartilhar nossas dores é também compartilhar nossa humanidade. A polícia chegou rapidamente, 2 carros azuis e brancos estacionando na frente do condomínio com uma solenidade que fez os poucos moradores restantes na portaria se afastarem em silêncio. Eu havia terminado de reorganizar minha mochila, colocando cada item no seu devido lugar com uma calma que me surpreendia. Os 3 pacotes de entrega ainda estavam intactos, os lanches fitness e o livro da Dona Catarina. Enquanto fechava os zíperes, observava o síndico Almeida conversando baixo com os policiais, seus gestos contidos, seu rosto ainda pálido. O João permanecia ao meu lado, como se seu dever agora fosse me proteger de qualquer novo abalo. Os policiais, um mais velho com bigode e um mais novo de expressão séria, ouviram atentamente a história contada pelo síndico. Viu o momento exato em que ele mencionou o nome do sobrinho. Seus ombros se curvaram ligeiramente, como se carregassem um peso novo e terrível.
O policial mais velho anotava tudo em uma caderneta, ocasionalmente levantando os olhos para mim, depois para as câmeras de segurança que agora mostravam a cena vazia da garagem, onde o tal Ricardo supostamente estava preparando sua fuga. E o senhor? O policial mais velho se aproximou de mim. Sua voz era calma, profissional. Pode me contar o que aconteceu do seu ponto de vista? Respirei fundo. Contei tudo, desde minha chegada rotineira ao condomínio até o momento em que encontraram um envelope plantado em minha mochila. Falei sobre minha rotina de 6 anos como motoboy, sobre as outras entregas da manhã, sobre o café que o João às vezes me oferecia. Contei sem raiva, sem acusações, apenas os fatos como haviam acontecido. Enquanto falava, via o rosto do policial se suavizar, seus olhos mostrando uma compreensão que eu não esperava. Você quer prestar queixa por difamação e falsa acusação? Ele perguntou quando terminei. Olhei para o síndico Almeida, que agora observava nossa conversa com uma ansiedade visível. Seus olhos suplicavam silêncio, mas não de uma forma arrogante. Era o olhar de um homem que já havia perdido o pouco que lhe restava de dignidade. Não, oficial, respondi. A verdade já veio à tona. O que aconteceu aqui hoje foi um erro, não uma maldade premeditada. O policial anotou algo, então assentiu lentamente. Às vezes, a justiça não precisa vir através de processos e tribunais. Às vezes, ela vem através do reconhecimento do erro. Nesse momento, ouvimos vozes elevadas vindo da garagem. O segundo policial, o mais novo, estava saindo do elevador com um jovem algemado. Era Ricardo, o sobrinho do síndico. Diferente das outras vezes em que o havia visto, agora ele estava desgrenhado, sua camisa de marca amarrotada, o rosto marcado pelo pânico. Seus olhos saltaram rapidamente para o tio, depois para mim, e eu vi neles não arrependimento, mas um ódio surpreendente. Foi ele! Ricardo gritou, apontando para mim com a cabeça enquanto as algemas brilhavam sobre as luzes da portaria. Ele me pagou para plantar aquele envelope. Disse que se eu não ajudasse, contaria para todo mundo sobre minhas dívidas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva que começava a cair mais forte lá fora. Todos olharam para mim e por um instante temi que aquela mentira descarada pudesse semear nova dúvida. Mas então o síndico Almeida deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de dor e decepção. Pare, Ricardo. Ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Já vimos as filmagens, todas elas. Sei sobre os relógios, sobre as joias, sobre tudo. E sei que você agiu sozinho. O jovem pareceu encolher diante das palavras do tio. Sua bravata inicial se dissolveu, deixando para trás apenas um rapaz assustado, não mais que uns 20 e poucos anos, com o rosto ainda marcado pela imaturidade que sua riqueza não havia conseguido esconder. Tio, ele tentou, mas o síndico levantou a mão. Chega, Ricardo. Assuma o que fez. Pelo menos isso. Enquanto os policiais levavam o rapaz para o carro, o síndico se virou para mim mais uma vez. Rafael, Ele começou, mas as palavras pareciam falhar. Em vez de continuar, ele simplesmente inclinou a cabeça em um gesto silencioso de respeito. Algo que, vindo daquele homem orgulhoso, significou mais que qualquer discurso elaborado. Peguei minha mochila e me preparei para sair. A chuva agora caía em cortinas densas, lavando as ruas, lavando talvez as mágoas daquela manhã. O João me alcançou na porta, segurando um pacote plástico. É sua capa de chuva, Rafa. E, toma. Ele enfiou algo em minha mão. Era uma garrafa térmica pequena. Café fresquinho. Do jeito que você gosta, bem forte. Agradeci com um aceno, guardando a garrafa na mochila. Quando estava prestes a colocar o capacete, a senhora do 10º andar, aquela que havia me olhado com tanta desconfiança, se aproximou rapidamente, segurando um guarda-chuva. Rafael, espere um momento. Ela disse e eu notei que suas mãos tremiam ligeiramente. Eu queria que você soubesse que liguei para meu neto, o motoboy que trabalha em São Paulo. Contei tudo o que aconteceu aqui hoje. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. Ele me disse algo que talvez você precise ouvir. Disse que todo motoboy já passou por algo assim. Já foi julgado, já foi tratado como inferior, já foi desrespeitado.
mas disse também que pessoas como você, pessoas que mantêm a dignidade mesmo quando tudo tirarem delas, são as que realmente mudam o mundo. Essas palavras simples, vindas de um colega que eu nunca conheceria, tocaram em algo profundo dentro de mim. Não era sobre heroísmo. Não era sobre ser especial. Era sobre a simples coragem de ser honesto em um mundo que muitas vezes recompensa o contrário. Obrigado, dona, eu disse, e pela primeira vez naquela manhã senti uma lágrima ameaçar meus olhos. Não de tristeza ou raiva, mas de uma compreensão profunda. Que aquela humilhação pública, aquele momento terrível em que minha honra foi questionada, havia se tornado uma ponte entre pessoas que normalmente nunca se entenderiam. Quando finalmente saí do condomínio, a chuva me recebeu como um batismo. A água escorria pelo meu capacete, pelas minhas roupas, mas eu não me apressei em buscar abrigo. Fiquei parado por um momento, respirando o ar limpo após a tempestade. Observando o condomínio Jardins que agora parecia diferente, não mais um símbolo de opressão, mas um lugar onde a verdade, não importa o quanto tentassem escondê-la, havia encontrado seu caminho. E sabe de uma coisa? Enquanto eu ligava a moto e me preparava para enfrentar a Avenida Brasil alagada, eu pensava que talvez não existam pessoas superiores ou inferiores. Existem apenas pessoas, cada uma com suas lutas, cada uma com seus erros, cada uma com sua capacidade de redenção. O síndico, seu sobrinho, a senhora do 10º andar, o João, os policiais, eu, todos éramos personagens da mesma história, aprendendo as mesmas lições de formas diferentes. Se você já viveu algo assim, se já se sentiu julgado ou injustiçado por algo que não fez, conta pra mim nos comentários. Gosto de ler cada história, porque no fundo acredito que compartilhar nossas dores é também compartilhar nossa humanidade. A semana seguinte ao incidente no condomínio Jardins trouxe uma quietude diferente para minhas entregas. A chuva daquele dia havia dado lugar a um céu limpo, mas algo dentro de mim continuava processando cada momento daquela manhã. Na terça-feira, quando retornei ao condomínio pela primeira vez desde o ocorrido, senti um frio na espinha ao avistar o portão principal. Mas o que encontrei foi completamente diferente do que esperava. João me recebeu com seu sorriso habitual, porém agora carregado de um novo respeito. Rafa, bom dia. Tem 2 entregas hoje, uma para a dona Catarina e outra para a senhora do 10º andar, a dona Marta. Seus olhos brilharam quando mencionou o nome dela. Ela deixou um recado para você. Enquanto eu registrava as entregas, notei que outros moradores que passavam pela portaria me cumprimentavam com acenos calorosos, alguns até parando para breves conversas. O casal do 8º andar me chamou para conhecer seu novo bebê. O homem idoso do 5º me ofereceu um café e até me mostrou fotos de seu neto que também era entregador em Brasília. Era como se aquele espaço que antes me julgara, agora me abraçasse com uma cumplicidade nascida do arrependimento. A entrega para Dona Catarina foi rápida. Ela me recebeu com um abraço surpreendente. Rafael, soube de tudo, disse ela, suas mãos finas apertando as minhas. Quero que saiba que você tem minha total admiração. Quando fui para o 10º andar, meu coração batia mais forte. A porta do apartamento de Dona Marta estava entreaberta, como se ela estivesse me esperando. Entre, Rafael, ela disse suavemente, me conduzindo a uma sala ampla com vista para o jardim do condomínio. Sente-se, por favor. Enquanto eu me acomodava num sofá macio, ela trouxe uma bandeja com café e bolinhos. Preciso lhe contar algo importante. Seus olhos, que antes me fitavam com desconfiança, agora transbordavam uma sinceridade comovente. Depois do que aconteceu, conversei longamente com meu neto, o motoboy de São Paulo. Ele me contou coisas que eu nunca havia imaginado sobre a vida de vocês. Ela então me revelou histórias que seu neto Lucas compartilhara. Das vezes em que foi impedido de usar o banheiro em condomínios luxuosos, das ocasiões em que clientes se recusaram a dar as mãos para receber troco, como se suas mãos fossem impuras, dos dias em que trabalhou com febre porque não podia perder o aluguel, das humilhações silenciosas que fazem parte do cotidiano de quem vive nas ruas sobre 2 rodas. Eu nunca havia entendido, ela confessou, suas lágrimas finalmente rompendo as barreiras.
Nunca havia pensado que por trás de cada capacete havia uma história, uma família, sonhos, lutas. Enquanto ela falava, eu me via nas palavras do Lucas. Lembrei das vezes em que esperei horas no sol para receber um "não vou mais precisar", dos banheiros que me negaram, dos olhares que me seguiram em elevadores sociais, das portas de serviço que me indicaram como se eu não fosse digno da entrada principal. E entendi que aquela manhã de humilhação não era sobre mim, Rafael, era sobre todos nós que carregamos nas costas a invisibilidade de nossa condição. Dona Marta então me fez uma proposta que mudaria meu rumo. Estou criando um fundo de apoio a motoboys em situação de vulnerabilidade, ela explicou, seus olhos agora secos e determinados. Quero oferecer cursos profissionalizantes, auxílio médico, apoio jurídico. E quero você como coordenador do projeto. Conheço sua honestidade, sua dignidade. E preciso de alguém com sua integridade para liderar isso. Fiquei sem palavras. Minhas mãos, calejadas pelo manete da moto, tremiam levemente ao segurar a xícara de porcelana fina. Eu, Rafael, motoboy do Grajaú, sendo convidado para coordenar um projeto social. Era algo tão distante da minha realidade que parecia um sonho. Mas então, lembrei das palavras de minha mãe. Deus nos prepara para missões que nem sabemos que vamos cumprir. Enquanto descia no elevador, refletindo sobre a proposta, encontrei o síndico Almeida, ou ex-síndico, como soube depois. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Seu terno impecável estava levemente amarrotado, e seus olhos já não carregavam a arrogância de antes. Rafael, ele cumprimentou, sua voz contida. Estou saindo do condomínio. Mudei-me para um apartamento menor em Copacabana e entreguei meu cargo como síndico. Ficamos em silêncio por um momento, o elevador descendo lentamente. E seu sobrinho? Perguntei, genuinamente interessado. Ricardo está respondendo em liberdade, fazendo tratamento para seu vício em jogos, ele respondeu, olhando para os números que iluminavam. Foi isso que o levou a roubar, dívidas acumuladas em cassinos online. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quero que saiba que vendi um de meus carros e estou ressarcindo todos os moradores pelas perdas. E gostaria de contribuir para o projeto da Dona Marta. É o mínimo que posso fazer. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, ele me surpreendeu ao estender a mão, não para um aperto formal, mas colocando-a sobre meu ombro. Você me ensinou algo que anos de MBA não ensinaram, Rafael, que a verdadeira liderança não vem do poder, mas do caráter. E que um homem de uniforme sujo de estrada pode ter mais nobreza que um de terno impecável. Saí do condomínio naquela tarde com sentimentos conflitantes. A raiva que um dia sentira dera lugar a uma compreensão profunda das complexidades humanas. O síndico não era um monstro, era um homem que cometeu erros graves, mas que agora buscava redenção. Dona Marta não era uma senhora preconceituosa, era uma avó que aprendeu a enxergar além das aparências. E eu não era apenas um motoboy humilhado, era alguém que descobrira que sua voz podia ecoar muito além do ronco da moto. Nos dias que se seguiram, enquanto percorria minhas rodas habituais, percebi que a história do ocorrido no condomínio havia se espalhado. Outros porteiros me tratavam com novo respeito. Clientes me contavam suas próprias histórias de injustiça. Colegas motoboys me paravam no sinal para agradecer por ter mantido a dignidade em uma situação que muitos de nós já vivemos. E compreendi então que aquilo não era sobre minha pequena vitória pessoal, era sobre dar voz a todos nós que trabalhamos nas ruas, que sustentamos cidades com nosso suor, que merecemos ser vistos, não como sombras passageiras, mas como seres humanos completos. E sabe de uma coisa? Enquanto eu seguia pela Avenida Brasil naquela tarde, o pôr do sol pintando o céu de laranja e roxo, eu entendi que a verdadeira justiça não estava na punição do síndico ou na prisão do sobrinho. Estava na transformação que ocorrera em cada pessoa tocada por aquele evento, na senhora que aprendeu a ver humanidade onde antes via apenas entregadores, no síndico que descobrira que integridade não se compra com dinheiro, nos moradores que entenderam que o valor de um homem não está em seu CEP, e em mim, que aprendera que nossa maior força não está em revidar humilhações, mas em transformá-las em pontes de entendimento.
Se você já viveu algo assim, se já se sentiu invisível ou julgado por quem você é ou pelo que faz, conta pra mim nos comentários. Gosto de ler cada história, porque no fundo acredito que quando compartilhamos nossas dores, não estamos apenas desabafando, estamos tecendo uma rede de compreensão que pode, quem sabe, um dia tornar nosso mundo um pouco mais justo para todos. 3 meses depois, o projeto Mãos que Entregam já era uma realidade florescente no antigo espaço da administração do condomínio Jardins, que Dona Marta conseguira converter em nossa sede. Coordenar o projeto me tirara das ruas em tempo integral, mas não da estrada. Agora eu percorria a cidade visitando outros condomínios, empresas e comunidades, levando a mensagem de que motoboys merecem dignidade e respeito. Naquela tarde específica, eu organizava documentos no escritório quando recebi a visita mais inesperada. Era Ricardo, o sobrinho do ex-síndico. Diferente da última vez que o vira, algemado e desesperado, agora ele estava sóbrio, vestindo uma camisa simples e calça jeans. Seus olhos, que antes transbordavam ódio, agora mostravam uma serenidade conquistada a duras penas. "Rafael", ele cumprimentou, sua voz um pouco hesitante. "Precisava falar com você." Convidei-o para sentar, ofereci café. Enquanto preparava a bebida, observava suas mãos tremendo levemente, não de nervosismo, mas como consequência do tratamento que enfrentava. "Como você está, Ricardo?" Ele aceitou a xícara com um aceno de gratidão. "No processo de reconstrução", respondeu, olhando para o café como se buscasse respostas no líquido escuro. "Estou em liberdade condicional, fazendo tratamento para o vício em jogos e terapia 3 vezes por semana. Também estou trabalhando como ajudante de pedreiro." Fez uma pausa, respirando fundo. "Meu tio me deu apoio, mas me fez encarar as consequências. Perdi tudo: o carro, o apartamento, os amigos." Ficamos em silêncio por um momento, o som do trânsito lá fora chegando abafado pelas janelas. Então ele ergueu os olhos e me encarou diretamente. "Vim aqui para pedir seu perdão, Rafael. Não pelas câmeras ou pelos policiais, mas pelo que eu representei naquele dia. Eu não era apenas um ladrão, era a personificação do preconceito que você enfrenta todos os dias. E eu me odeio por isso." Suas palavras não carregavam autopiedade, apenas uma verdade crua que doía para ser ouvida. Eu me lembrei de minha mãe dizendo que as pessoas mais difíceis de perdoar são aquelas que nos mostram partes de nós mesmos que não queremos ver. E talvez, para Ricardo, eu representasse tudo o que ele temia se tornar. Alguém que perdeu não apenas posses, mas o próprio caráter. "O perdão que você busca não é meu para dar, Ricardo", eu disse calmamente. "É seu próprio perdão que você precisa conquistar. Eu já deixei isso para trás. Não como algo que esqueci, mas como uma lição que carrego comigo." Ele balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo por sua face. "Você não entende. Quando eu te acusei naquela manhã, quando plantei aquele envelope em sua mochila, não foi apenas para me proteger, foi porque eu acreditava, de verdade, que alguém como você seria facilmente culpado. E isso me envergonha mais do que qualquer crime que cometi." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e entrou João, o ex-porteiro que agora era um dos nossos voluntários no projeto. Ele parou surpreso ao ver Ricardo, mas seu rosto rapidamente se suavizou. "Ricardo", cumprimentou, com uma neutralidade que demonstrava seu processo de perdão. "João", Ricardo respondeu, erguendo-se parcialmente. "Também preciso pedir seu perdão, e de todos os outros que eu enganei." Enquanto observava os 2 homens conversando, um que fora cúmplice involuntário de minha humilhação, outro que fora o instrumento dela, eu entendi que o verdadeiro milagre daquela história não estava na minha inocência comprovada, nem na queda do síndico, nem mesmo no projeto social que nascera das cinzas daquela situação. O verdadeiro milagre estava na capacidade de transformação que cada um de nós carregava dentro de si. Ricardo surpreendeu a ambos quando nos contou que estava se voluntariando em um projeto similar ao nosso, mas focado em jovens de classe alta com vícios em jogos. "Quero usar minha experiência para evitar que outros cometam os mesmos erros", explicou. "Aprendi que a riqueza não protege ninguém da própria destruição, às vezes até facilita.
Quando ele se despediu, prometendo voltar para contribuir com o projeto, João olhou para mim com expressão pensativa. Quem diria, né, Rafa? Daquela manhã terrível na portaria até hoje. Parece que foi em outra vida. Assenti, olhando pela janela onde minha moto, agora mais usada para visitas do que para entregas, estava estacionada. A vida é assim, João. Nos quebra para nos mostrar que podemos nos reconstruir mais fortes e nos humilha para nos ensinar a verdadeira humildade. Naquela noite, já em casa no Grajaú, recebi uma ligação de Dona Marta. Rafael, tenho ótimas notícias, ela disse, sua voz animada. Conseguimos a adesão de mais 15 condomínios ao nosso programa de conscientização. E o melhor, o ex-síndico Almeida será nosso palestrante sobre ética e arrependimento. Desliguei o telefone e saí para a calçada, onde minha velha moto repousava sob a luz amarelada do poste. Coloquei a mão no tanque, sentindo as marcas de anos de estrada, as cicatrizes de quedas, os vestígios de incontáveis quilômetros percorridos. Aquela moto não era mais apenas um instrumento de trabalho. Era um símbolo de uma jornada que começou na humilhação e encontrara seu propósito na transformação. Lembrei-me então de todos os motoboys que cruzaram meu caminho, os que me contaram suas próprias histórias de injustiça, os que compartilharam seus sonhos nos faróis, os que me ensinaram que a estrada é mais do que asfalto e curvas, é uma escola de vida. E entendi que minha história no condomínio Jardins nunca foi apenas sobre mim, foi sobre todos nós que, de capacete na cabeça e mochila nas costas, desafiamos o trânsito, o cansaço e, às vezes, o preconceito para sustentar nossos sonhos e nossas famílias. A verdadeira vitória não estava na queda do síndico ou na prisão do sobrinho, estava em cada porteiro que agora oferecia um copo d'água sem hesitar, em cada morador que aprendera a ver o rosto por trás do capacete, em cada motoboy que se sentia um pouco mais visto, um pouco mais humano. E em mim, que descobrira que nossa maior entrega não são os pacotes que carregamos na mochila, mas a dignidade que carregamos na alma. Se esta história tocou seu coração, se você já se sentiu invisível ou julgado, me conta nos comentários. E se acredita, como eu, que pequenos gestos podem transformar realidades, curte este vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos levar mais esperança para quem precisa. Afinal, como minha mãe sempre dizia, a estrada é longa, mas Deus ilumina o caminho de quem caminha com fé.